começar. Então, por favor, vamos fazer aquele Dev Talk Show, fala um pouco sobre você e também fala como é que esse, né, autismo entrou na vida da sua família, e explica para nós, porque eu estou ansioso para aprender sobre isso. Então, vamos lá, gente. Ricardo, tudo certo, vai segurar aí agora, né? Bom, eu sou mãe atípica, sou mãe do Heitor, ele tem 6 anos, ele é uma criança que foi diagnosticada 2 anos atrás, ele tem atraso de fala, ele está no grau 2 de apoio, e ele é uma criança que quando a gente começou a perceber algumas questões, assim como vocês, eu não tinha acesso às informações, eu não buscava, enfim, não se falava muito, inclusive, sobre o autismo. Hoje a gente abre a tela, onde você vê, hoje eu vi essa semana no ônibus, pregado então isso é muito importante, porque quanto mais você fala, mais você consegue trazer a normalidade do assunto. E eu, na época, o Heitor, ele começou, com 2 anos de idade, ele começou a apresentar aí alguns, primeiro o atraso de fala, com 2 anos ele não era oral, não verbalizava muita coisa. A gente ainda tinha muito daquelas coisas do, mas olha, todo mundo tem seu tempo, né? Então a gente ainda tinha muita coisa de respeitar, e aí ele com 2 anos, a gente entrou na pandemia, então eles chamam, né, os filhos pandêmicos, os filhos da pandemia, né, porque isso dificulta muito o diagnóstico, né, quando você precisa entender. Então hoje, só para que fique muito claro, né, o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno neuro do desenvolvimento, né, causa principalmente dificuldades na interação social e na comunicação. Essa é a base na sua grande maioria, né? Conforme eu vou falando, vocês vão entender que existem muitos sintomas e muitas questões que as pessoas atravessam. Também geram comportamentos repetitivos e restritivos. Com mais tempo eu vou explicar para vocês aí o significado de tudo isso. E a primeira coisa que a gente identificou foi o atraso de fala e essa questão do contato social, né? Isso foi observado quando ele tinha 2 anos, aí veio a pandemia, a gente começou, quando na época a gente precisava ir a médico, precisava ter essa relação com outras pessoas, a ordem era recolha-se, fique em casa, né? Então, isso acabou atrasando um pouquinho o diagnóstico com ele, mas eu, assim, ainda muito muito incomodada, né? A mãe sente, né? A mãe sabe que tem alguma coisa ali e que a gente tem que investigar. Então, aos poucos, eu fui permeando em alguns médicos, alguns neurologistas, um já pediu para eu me tratar, foi muito engraçado na época. Assim, como assim? Eu tenho que me tratar? Não, mas olha, seu filho é normal. Eu falei, não, eu sei que ele é normal, mas existem algumas questões que eu quero tratar. E a primeira coisa era a fala dele, né? Ele não se comunicava. E uma criança, uma pessoa que não tem uma comunicação efetiva, ela começa, quando ela vai ter uma relação social, ela começa a ter problemas na comunicação. Qualquer relação, você tem que ter uma boa comunicação. Então, chega a primeira dificuldade, né? Antes, né, é pré-diagnóstico, que é você encontrar um profissional que de fato queira entender, enfim, queira investigar a fundo. Então, encontramos uma neurologista muito boa que enquanto a gente investigava nos exames, ela já, olha, já te indico para fono, vai para fono e vamos já tratar essa questão da fala, né? Quando você tem um atraso ou alguma questão da fala fluente, você não tem uma fala fluente, você vai numa fono e ela te ajuda. Mas no Heitor, quando existe um método para o autista, que é o método ABA, é o método mais utilizado, não é o único, mas é o método mais utilizado. Hoje é uma ciência, o pessoal chama de ciência o método ABA, né? Eu tinha que procurar uma fono genérica, então eu fui lá e já na internet busquei muita informação e eu falei, quer saber, eu já vou procurar uma fono especializada em aba. E graças a Deus foi o que eu mais, foi a minha sorte. E aí hoje a gente ainda trata, assim, até que saiu o diagnóstico do Heitor,
ele tinha 3 anos e meio, e aí o diagnóstico não é assim, a gente, né, tem 2 coisas, a doença e o transtorno do neurodesenvolvimento. A doença, ela tem uma causa. Quando você vai no médico, ele pega os sintomas, ele te dá olha, o diagnóstico é esse, nós vamos tratar assim e a doença acaba. O transtorno do neurodesenvolvimento não. Quando você tem uma um diagnóstico, você entra numa porta que você não conhece, obviamente. Porque você tem que, ele, olha, aqui está o diagnóstico e aqui está a sua nova vida. Que é aí, vidas em terapias, vidas em entendimentos, porque é uma criança que você tem que entender. Ela imagina o cérebro humano, né? Imagina um monte de fio desencapado né, e o tempo inteiro você isso o cérebro de uma criança autista, né? Então, para que a forma como ele compreende o mundo e as reações externas é diferente de mim, de você, enfim. E a primeira dificuldade que eu encontrei foi essa, assim, essa de obter o diagnóstico para você, de fato, saber que caminho você deve percorrer, né? Acho que pior do que você ter uma informação é você não saber o que você precisa fazer, né? Então, a gente busca sempre resposta para tudo, é do ser humano buscar. Exatamente. A gente está certo de buscar em algumas questões respostas, porque é ali que vai te indicar qual é o caminho a seguir. E aí, assim, aí óbvio, né, a gente passa por um processo não muito fácil, eu falo a gente, nós, mães, pais atípicos, porque ter um filho, eu falo que eu participo de muitas palestras e de muitas conversas de roda, né, então, assim, ter um filho é você colocar no mundo uma expectativa sua, né. O filho não pediu para nascer, o filho não te prometeu nada, Sim. né. Então, quando você tem um diagnóstico, existem estudos que inclusive falam que quando você recebe diagnósticos como esse, você tem um sentimento muito similar ao luto. Por quê? Porque você, de assim, literalmente falando, você enterra uma vida que você não vai viver, e você é apresentada por uma outra vida. Então, vou citar alguns exemplos, e isso eu estou falando de uma criança que participa de terapias precoces e intensas, de uma criança que tem um apoio familiar muito bom, de uma criança que dentro daquilo que lhe é proposto, está desenvolvendo muito bem, né? Mas assim, o Heitor é uma criança que eu não posso levá-lo em lugares com muitos estímulos sensoriais, então visão, audição, né? Que para ele é diferente, né? O barulho que te incomoda para ele é massacrante. Então, tem algumas questões, tem algumas formas que a gente tem que adaptar à vida. E aí a gente entra numa outra seara muito mais complexa, que é a seara da inclusão, né? Antes da gente entrar, o Heitor aqui, o Heitor Garrido, não o meu Heitor, estava aqui falando sobre o Beto Carreiro, Sim. sobre desconto, e eu falei, então, Heitor, isso é uma lei que garante o desconto, não é que ele é legal. O problema é que nem todo mundo aplica a inclusão legal em si, né? Porque de vez em quando ela é trabalhosa e de vez em quando ela é custosa. Sim. Então a gente acaba ficando muito feliz, mas no fundo ele está fazendo o que a lei